com o nosso coração. Diz assim Tiago, Paulo, né? Inspirado também, Tiago, discípulo amado também, Pedro também vai falar disso que eu vou dizer. Paulo, Tiago e Pedro falam disso de uma certa maneira. Mas Tiago capítulo 4 verso 8, apenas a primeira parte, diz assim o texto, gente, ó: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém? Fala comigo repetindo, por gentileza. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Irmãos, eu li, não ouvi ninguém pregar isso, eu li e tirei para o meu coração essa inspiração para essa noite desse texto. Fiz algum apontamento aqui para não me perder nos pensamentos, nas ideias, é sempre assim. Mas assim, irmãos, chegai-vos a Deus, é disso que eu quero falar, chegar perto de Deus. Bom, já começa com essa dificuldade. Como que a gente chega perto de Deus, gente? Deus, entende? Então a pregação ou a palavra, o texto em si, ele é muito profundo, ele é muito poderoso, quase que não dá para entender no natural, porque está falando de chegar perto de Deus. Você já vai perguntar para mim, como é que a gente chega perto de Deus? Queridos, nós vivemos numa geração cada vez mais distante de Deus. Nós vivemos numa geração que muitos de nós não têm se aproximado de Deus, mas muitos, graças a Deus, têm chegado perto de Deus. Nós somos a geração da internet, é isso que eu quero dizer. Nós somos a geração, já está presente, da geração IA, da inteligência artificial. Alguém que nos ouve pode dizer assim: mas pastor, isso é bom para nós? E eu diria que sim. Alguém poderia dizer: mas pastor, isso é ruim para nós? Eu diria que sim também. Assim como o avião foi criado e até hoje nós o usamos como bênção na nossa vida, mas ele também foi usado como uma arma que destruiu Hiroshima e Nagasaki, por exemplo. Nós precisamos das coisas que estão na internet, da tecnologia, da inteligência artificial. Mas, gente, é a moda do momento, a inteligência artificial. Vocês vão ver muito isso nas suas redes sociais. Já está vendo no Facebook, no Instagram, sobre cursos de inteligência artificial e etc, etc. De novo eu quero dizer, nos ajuda muito. Até para o pastor, se hoje eu quiser preparar um sermão e eu colocar na inteligência artificial, ele vai me dar um sermão completo. Só não vai me dar a inspiração e o mover e o poder do Espírito Santo. Então é claro que eu posso usar essa ferramenta, se eu tiver uma inspiração e falar assim, eu quero pregar sobre cura, e eu peço para a inteligência artificial um texto sobre cura, ele vai me dar um sermão, pronto. Posso usar essa ferramenta? Qual o pecado disso? O que eu quero pontuar a vocês, porque às vezes quem está nos ouvindo longe vai nos chamar de ignorante, porque nós não estamos contextualizando um tempo desse do qual nós estamos vivendo. Então, gente, as máquinas estão aí. As máquinas estão aí substituindo até o próprio Deus em algumas pessoas. Então nós não podemos perder a nossa proximidade com Deus. O verso 4 deste capítulo que eu li, ele vai dizer assim, não sabeis, uma parte, né? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E ele fala assim, portanto, como que encerrando um pensamento, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, as pessoas que são amigas, elas se aproximam
mas eu estou no mundo, você está no mundo, a gente se aproxima com o mundo. Não tem como nós escaparmos disso, mas nós precisamos ter a consciência, irmãos, dessa amizade e o nível desta amizade com o mundo, porque a amizade com o mundo está dizendo, Tiago, nos afasta de Deus. Então a preocupação do apóstolo é nos revelar nos dias que nós estamos vivendo, porque nós estamos, o escrito de Tiago é depois de Jesus. Jesus já morreu, Jesus já foi para o céu, o Espírito Santo está atuando na terra, a graça está atuando na terra até nos dias de hoje, mas eles estão alertando, que a amizade com o mundo é inimigo de Deus. Mas como é que eu vou fazer amanhã na segunda-feira, pastor? Que amizade é essa? É o meu amigo de trabalho? Não, é o contexto dessa amizade, que parte, gente, dentro da gente, o que é que a gente gosta, o que é que a gente se relaciona. É disso que eu estou falando, com profundidade dentro da gente, que tem valor. As coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Gente, o trabalho de cada um não pode tomar toda a sua cabeça e o seu coração, não pode, amados. Você pode estar no seu trabalho, mas vou dar um exemplo assim simples para você entender. Você pode estar no seu trabalho, mas vai ter uma hora de você beber água, vai ter uma hora de... O poder de Deus, e não é toda hora que nós podemos fazer isso, há lugar para isso. E em alguns momentos até a gente cria lugar para isso. Eu, por exemplo, estava numa palestra outro dia, vou falar de mim, e graças a Deus que um dia eu vi um vídeo que as pessoas falavam assim, fale mesmo, fale das suas experiências, elas convencem porque elas são suas, e é essa a intenção que eu tenho mesmo. Sempre falei isso para vocês. Eu estava numa palestra, gente, muita gente assim, não vou dizer importante, eu não gosto dessa palavra, mas de gente que estava pensando aqueles assuntos, aquele tema, e estava do meu lado uma pessoa, uma senhora inclusive, e eu vi a necessidade dela, eu sentia a necessidade, eu vi a necessidade dela, eu comecei a entrar, a falar com ela sobre isso. Que hora que eu entrei a falar isso? Acabou a palestra, era a hora do almoço, nós sentamos na mesma mesa, e eu comecei a falar, e ela começou a falar dos problemas dela, começou a chorar. Sabe qual era o problema dela? Perdão. Como é que ia conversar sobre isso numa palestra? Mas irmãos, aonde eu e você estivermos, nós podemos fazer a diferença, porque nós temos amizade com Deus. É disso que eu estou falando, é sério, gente, nós precisamos viver isso. Então, nós não podemos perder a nossa proximidade com Deus. E o verso 5 aqui, eu acho lindo esse texto, porque o verso 5 ele vai dizer assim para nós, do capítulo 4 ainda de Tiago. Gente, Tiago está dizendo assim, porque está escrito, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele está dizendo assim, você não sabe, é uma interrogação, você não sabe que o Espírito que em nós habita tem ciúme. Irmão, Deus tem ciúme de você. Cara, gente, alguém que tem ciúme da gente é porque se relaciona tanto com a gente, é porque vive tanto com a gente, que a gente está dando importância para outro. E não é a minha pregação, mas o contexto ele está dizendo assim, adúlteros e adúlteras. Ele está falando isso. Adultos e adúlteras é relacionamento. Relacionamento. Não 2, 3 no relacionamento. Está perdendo a intimidade, tem alguém no relacionamento. Então, o Espírito está dizendo que ele tem ciúme através de Tiago. Ele está dizendo, chegai-vos a Deus. Aí, irmãos, um texto que eu gosto de pregar para as pessoas, principalmente o novo convertido, que é Tiago 4, verso 7, sujeitai-vos a Deus. Fala comigo, gente, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fala. Sujeitai, gente, sujeitar é se aproximar de Deus, estar sujeito a Deus. Resistência, Você sabia que o diabo quer ser seu amigo? Seu amigo, ele ludibria, ele engana. Resista a ele e ele vai fugir de você, amém? De mim, de nós. Então nós estamos nesse mundo aí que nos engoda, que nos coloca numa situação complicada muitas vezes. Mas o texto está dizendo, chegai-vos a Deus. Fala comigo, chegai-vos a Deus. Mas pastor, nos dias que nós estamos vivendo, qual é a vantagem? Eu perguntei para mim. Qual é a vantagem de se aproximar de Deus? Gente, pergunta para o irmão aí. Qual é a vantagem de se aproximar de Deus? Vai. Qual é a vantagem, irmão? De se aproximar, pastor?
Irmão, sabe qual é a vantagem de se aproximar de Deus? Eu vou dar exemplos para vocês. Por exemplo, Moisés se aproximou de Deus e ele viu a sarça arder. Abraão se aproximou de Deus e ele viu o cordeiro da providência. Não era o seu filho que era para ser morto, era o cordeiro simbolizando Jesus que tira o pecado do mundo. Abraão, irmãos, Ezequiel chegou perto de Deus e Deus mostrou o seu templo, ele mostrou a sua cadeira, ele mostrou aonde ele senta. Irmãos, Enoque foi tão amigo de Deus, andou tão pertinho de Deus, andou tão juntinho de Deus, que a Bíblia diz que ele desapareceu da terra. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Ele desapareceu, gente. Elias foi tão amigo de Deus que um carro de fogo veio levar ele da terra. Essas são as vantagens, gente. Ezequias foi tão amigo de Deus que o profeta profetizou uma sentença, mas ele orou a Deus que o profeta teve que voltar antes de sair 100 metros. Voltou e o profeta foi acrescentado 15 anos na sua vida. Amigo de Deus, intimidade com Deus. Irmãos, Daniel, tão amigo de Deus, orava de manhã, de tarde e de noite. Jogaram ele na cova dos leões, os leões não tiveram coragem de destruir Daniel, porque ele era amigo de Deus, ele era próximo de Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo não teve coragem de queimá-los, porque eles eram gente próxima de Deus, amados. Gente próxima de Deus ouve Deus, ouve, irmãos, ouve Deus, se relaciona com Deus. Deus, no certo sentido, ele começa a incomodar você, começa a acontecer coisas assim muito repetitivas, você tem que se alertar. Ei, alguém está falando comigo, Deus está falando com você. É muita coisa, é um sonho repetido, são situações repetidas. Vou dar um exemplo assim para você ver, às vezes alguma coisa que Deus está falando e você precisa acordar que o inimigo está tentando contra a sua vida. Primeiro fura o pneu do carro, depois o para-choque bate, depois acontece isso ou aquilo. Tem algo que está falando, irmãos, vai acontecer. O inimigo está tentando contra a sua vida, mas você é amigo de Deus, de algum jeito Deus está chacoalhando você e acordando você para a revelação que Ele quer te trazer. Isaías, tão próximo de Deus, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, próximo de Deus. Nessa mesma visão, uma brasa foi tirada debaixo do trono e colocada na língua do profeta. Gente, isso é muito poder, isso é muita intimidade, muita intimidade. Quando você não pode, talvez por inexperiência, pastor, eu quero ser próximo de Deus, eu quero ficar perto de Deus, mas eu não consigo muito. Olha para mim, fica perto dos homens e de mulheres de Deus, já vai te ajudar. Abraão ficava perto de Moisés, Josué ficava perto de Moisés e foi aprendendo o que havia em Moisés, foi passando para Josué, e foi o próprio Deus que fez isso. Deus não perde amigos, Deus acrescenta novos amigos. E nós estamos aqui hoje, nessa noite, para dar glória ao seu nome. É isso, gente. Josué não abriu o mar, mas abriu o rio. Josué não escreveu ou recebeu as tábuas, mas ele estava lá quando as muralhas de Jericó foram derrubadas. Proximidade, gente. Irmãos, andar com os homens de Deus, com os amigos de Deus,
Eu não sei se Josué era amigo de Caleb ou Caleb era amigo de Josué. Eu só sei que Caleb na Bíblia não envelheceu. Ele tinha 80 anos e chegou e falou para Josué: olha, a promessa que para Moisés, a promessa que eu recebi, eu quero a minha terra. Eu tenho a mesma força, eu tenho a mesma inspiração. Eu penso, irmãos, que os seus cabelos embranqueceram, o seu físico talvez já não era mais o mesmo, mas dentro dele ele tinha uma força, um vigor, como se fosse alguém que não envelheceu. Amigo de Deus. Caleb. Eliseu andava junto com Elias, e ele viu aquele carro de fogo que Elias foi levado. Amigo de Deus, amigo dos amigos de Deus. Eliseu é um caso extra. Ele fez mais milagres do que o próprio amigo de Deus Elias. Amados, nós vemos outras pessoas na Bíblia, por essa amizade, por essa proximidade, gente que viu coisas de Deus por essa proximidade. Vou dar um exemplo para você. Silas andava com Paulo. Silas viu a cadeia tremer, Silas viu as cadeias serem quebradas, Silas viu o poder de Deus e o mover de Deus, a salvação de pessoas, porque ele andava com Paulo, irmão. Olhe para mim, Paulo não se aproximou de Jesus como os outros discípulos se aproximaram, mas ele teve uma experiência muito próxima, e a experiência de Deus com Jesus foi tão próxima, que ele caiu do cavalo, diz a Bíblia, e foi impactante a sua história, porque ele viveu assim, irmãos, próximo de Deus. Os discípulos que chegaram perto de Jesus foram 12, gente. Olhe para mim, chegaram tão perto de Jesus que eles mudaram o mundo. O mundo passou a ser outro depois que Jesus subiu e os discípulos começaram a fazer a obra de Deus, por causa dessa amizade. E o que é interessante, Deus procura adoradores, não procura? Gente próxima, de tal maneira, irmãos, que enviou o Espírito Santo. Deus, entre aspas, não teve coragem de nos deixar órfãos, enviou o seu Espírito para estar pertinho da gente. Eu tenho que dizer isso para vocês. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de vocês. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A gente chega perto de Deus, Deus chega perto da gente. 1 Pedro capítulo 2, irmãos, vai dizer assim no verso 4, né? E chegando-vos para ele, outro discípulo agora, outro apóstolo agora, eu falava de Tiago, agora estou falando de Pedro. E chegando-vos vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus essa pedra é uma pedra eleita e preciosa. Essa pedra não é Pedro, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Essa proximidade, irmãos, não se envergonhe de você chamar o Senhor na sua casa. Senta aqui, Jesus, conversa comigo, faça isso. Não pode parecer da sua imaginação, irmão, não pode fazer isso. Converse com Jesus no seu carro, converse com o Espírito Santo, acorda de madrugada, converse com Deus. Eu falei para vocês que eu estava em Londrina ontem, e eu vou contar um fato aqui, não vou dizer pitoresco, mas um fato. Eu e minha esposa, da viagem, fomos no aniversário, e depois chegamos, fomos descansar um pouquinho, num outro quarto, e a minha cunhada no quarto dela, uma parede assim, outro quarto, 2 quartos, sobrado, e ela no quarto dela. Eu comecei a escutar um barulho de oração, irmãos. Aquilo falou comigo, por isso que eu falo que eu gosto de contar experiências minhas.
Irmãos, eu dormi, eu acordei, e eu escutava o barulho de oração. Eu dormi de novo, e dormi, eu dormi mesmo. E eu acordei, ela estava orando ainda. 1 hora de oração. Ela orou tanto, irmãos, que me incomodou. Sabe o que me incomodou? Aí a Rosana saiu, eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar também. Eu nunca tive essa experiência, irmão, de ouvir alguém orando assim, desse jeito, numa casa que eu era visitante, e ver alguém orando de tal maneira. E depois eu disse para ela, como testemunho para edificá-la, nós descemos, fomos tomar um café, e eu disse para ela: olha, você orou tanto que eu fiquei inspirado a orar, irmãos, de tal maneira que quando eu vim embora, eu fiz 2 pedidos de oração para ela. Olha para mim, quando você reconhecer em alguém, um homem e uma mulher de oração, aproveita, irmão, peça para orar pelas suas vidas, pelos seus problemas. A pessoa tem intimidade com Deus, ela vai orar mesmo. E em meio às orações que ela fazia, eu ouvia as línguas estranhas sendo inspiradas para falar. De tal maneira, irmãos, que eu penso que isso me inspirou a pregar nessa noite. Chega perto do Pai, chega perto do Filho, chega perto do Espírito. Ele tem poder para mudar a nossa vida, irmãos. E que coisa linda que a Bíblia fala, acho que é a primeira vez e única que a gente vê na Bíblia: Ele tem ciúme de nós. Fica de pé comigo.